Paz de Cristo, amado. Amém. Pastor, tinha carioca lá também na banda? Tá certo. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Hoje, por ser um culto de Santa Ceia, eu quero trazer alguns ensinamentos. Prometo que serei bem breve, mas eu queria trazer alguns ensinamentos sobre a vida desse profeta chamado Elias. Já teve aqui ministrações, pastor André, pastor Kleber e outros pastores também. 1 Reis, capítulo de número 17, somente o versículo de número 1, que diz assim. Eu vou ler até o versículo 7, tá? Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás água do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Pai, eu quero pedir a Ti, suplicar a presença do Teu Santo Espírito. Eu sou, Senhor, tão dependente de Ti, mais do que o ar que respiramos. Portanto, Senhor, peço a Ti que nesta noite o Teu Espírito Santo fala no meio do Teu povo, da Tua igreja, Senhor, e que eu venha ser somente um instrumento Teu, e que o Teu nome seja glorificado. Assim eu oro, crendo no milagre e na vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A gente tem uma responsabilidade de trazer uma palavra para que essa palavra ela promova alguns ensinamentos para a nossa vida. É muito bom quando nós sentamos diante da casa do Senhor e estamos preparados, estamos dispostos a ouvir aquilo que Deus tem falado para nós. Deus, Ele costuma dizer que Ele nos trata nos detalhes. Deus, Ele nos trata, e aquilo que muitas das vezes nós esquecemos diante de Deus, Deus, Ele não se esquece. Então Ele prepara tudo. Por isso que a Bíblia ela afirma que Ele é capaz de nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque ainda que nós pedimos alguma coisa diante de Deus e esquecemos depois, Deus, Ele não se esquece. E eu vejo aqui um cenário, né? Não é um cenário muito bom, é um cenário hostil, né? A gente está falando ali num período, talvez um dos períodos mais difíceis de Israel, né? Se você parar para pensar, foi um período pós-divisão das tribos, né? Porque as tribos elas se dividiram após a morte de Salomão, e ali 10 tribos, todos já conhecem um pouco dessa história. Ela foi para uma parte que foi para o reino do norte, e essas 10 tribos foi chamada de Israel, cuja capital é Samaria. E as outras 2 tribos, né, que é a de Benjamim e Judá, ela foi para o reino do sul,
que é a capital, que é Judá, cuja capital é Jerusalém. O reino do norte, eu quero falar sobre o reino do norte, esse reino foi dividido no ano de 931 a.C., né? E esse reino ele durou 209 anos, né? Até que em 722 a.C., a Síria ela entrou na cidade de Israel e ela destruiu, tá? Tudo isso já tinha sido profetizado. Nesses 209 anos tivemos 19 reis em 8 dinastias diferentes, tá? E o que merece destaque é que nenhum desses reis que passaram por esse período, eles andaram com Deus. Nenhum desses reis. Todos foram ímpios e idólatras. E o que é mais interessante é que neste período, onde o profeta Elias, ele estava com uma missão, né, diante de Israel, ele estava diante do pior de todos os reis, e para completar, tinha uma mulher do rei, chamada Jezabel, que ela também foi a pior de todas as mulheres. Acabe, ele era um homem omisso, ele era manipulado pela sua esposa. Jezabel, né, cuja a tradução diz que não há nobreza, né, era uma mulher assassina, tá? Porque ela mandou matar Nabote, ela roubou a vinha de Nabote e ela mandou matar ele. Ela forjou provas falsas contra aquele homem, porque ele não queria vender a sua vinha. Ela era uma mulher feiticeira, porque ela, na verdade, ela financiava, né, o culto a Baal e a Acera. Quem é Baal e Acera? Baal é o deus da fertilidade, né? Era o deus da fertilidade, era o deus da produção, não é isso? E a Acera ali, junto com Baal, trazia tudo aquilo que o homem queria, que era a prostituição. Era uma mulher peçonhenta, astuta, maquiavélica. Jezabel, ela era, desculpa a expressão no dito popular, ela era o cão chupando mariola, né? Era uma mulher que ninguém queria estar perto dela, porque ela era demais, manipuladora, né? Ela matou muitos profetas do Senhor. Muitos profetas do Senhor, eles tiveram que se esconder, se isolar em alguns lugares, sendo somente alimentado por pão e água, porque ela fez uma caçada contra os profetas do Senhor. Ela era demais, né? E aqui nos mostra que Elias, o profeta, ele profetizou nesse período, né? Deus levantou ele para que ele pudesse profetizar nesse período. Era um período hostil, né? E ali, para se estabelecer mais ainda, além daquela crise, o que é crise, gente? É a perda do controle, é a perda do ciclo, né? É a perda da cadeia, porque quando você tem uma cadeia, um ciclo que se fecha, ele não há crise, mas se um ciclo ele houver uma ruptura fora da sincronia desse ciclo, torna-se uma crise. Você vê, por que a gente fala de crise hoje, né? Já é a palavra muito falada desde no final de 2014 para cá. É porque você vê que hoje nós temos uma crise estabelecida no Brasil, né? O Brasil é um país que não produz. O Brasil é um país que tem uma mão de obra muito escassa, tá? E aí você sabe que o Brasil, por mais que seja uma terra rica, né? Mas você vê que o dinheiro ele tem que circular. Mas se os investidores, se eu sou um investidor, se eu sou uma pessoa assim rica igual o pastor André, né? Eu falo assim, poxa, o cenário é duvidoso, né, pastor? O cenário é duvidoso. Como eu vou investir no cenário duvidoso? Então, o dinheiro ele não circula. O que os empresários fizeram? Eles seguraram o dinheiro. Eles não estavam investindo porque o Brasil estava numa instabilidade econômica. Então, a crise ela é uma quebra, né? Ela é uma quebra de um ciclo, tá? E o que aconteceu aqui? Além de ter essas perseguições para o povo de Israel, o povo de Deus, também tinha a falta de água, porque Elias ele profetizou, olha, que nestes anos, né, nem chuva, nem orvalho haverá, senão segundo a minha palavra. A Bíblia nos afirma que isso durou
3 anos e meio. Imagine o povo que depende da chuva, que depende da água para plantar, para irrigar, né? Você vê como o povo do Nordeste, eles sofrem naquela região da seca, porque eles não conseguem produzir, a terra é improdutiva. Existem pessoas que vivem só da agricultura. Se é algo que cresceu nesses últimos anos no Brasil, é a agricultura. A tecnologia para a agricultura, né, para a agropecuária, né? Se você olhar hoje a tecnologia para parte da agricultura, ela que sustentou nesses últimos anos de crise aquilo que eu posso dizer para que não pudesse o Brasil estar pior, devido à agricultura. E o povo, ele vivia disso, eles plantavam, eles colhiam, e eles trocavam mercadoria, mas se não tinha chuva, não tinha plantação, como é que o povo ia colher? Não é isso? Então a crise, o caos, ele se estabeleceu. Elias, o que eu acho interessante nele é que não fala muito da sua formação. Ele entra aqui no capítulo 17 em diante, né? E ele não estudou em nenhuma daquelas escolas de profetas da época, como a escola de Betel, de Jericó ou de Gilgal. Elias, ele é chamado de Tisbita porque ele era da cidade de Tisbé, de Gileade, né? Era uma cidade muito pouco conhecida, tá? Porque Deus, quando chama alguém, não precisa morar em palácio, não precisa estar num lugar rico para Deus chamar. Deus, ele chama a pessoa em qualquer lugar, seja onde for, mesmo que ela não tenha nome e sobrenome, que seja importante. O que importa é o coração da pessoa quem Deus está chamando. Deus tem chamado pessoas para atuar na obra dele, e muitas das vezes nós olhamos e falamos assim: Deus não me chama porque Deus não. Deus, ele tem uma obra na tua vida, ele tem te chamado, independente de onde você mora, independente da tua residência, independente da tua conta bancária. Deus, ele tem te chamado, ele tem uma obra muito grande na tua vida. O que eu acho interessante é que o profeta Elias, para você ter uma ideia, ele está para a representação dos profetas, assim como Moisés está para a representação da lei. Se você for lá em Mateus capítulo 17, na transfiguração, você vê Elias e Moisés, Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. O grande desafio de Elias qual era? Era combater a incerteza do povo. Não era combater a idolatria, era combater a incerteza, a oscilação do povo. Porque uma hora o povo estava adorando a Baal e outra hora o povo estava adorando a Deus. Eu não estou dizendo somente o povo, mas os sacerdotes do templo também. Uma hora eles adoravam a Baal e outra hora eles adoravam a Deus. E se é uma coisa que deixa o Senhor, desculpa a expressão, indignado, é quando uma pessoa é indecisa diante da presença de Deus. Ou serve a Deus ou não serve. Elias, ele não morreu, ele foi levado. E ele não foi levado numa carruagem de fogo. Ele foi levado num rodamuinho. A carruagem de fogo, quando estava o profeta Elias e Eliseu, ela simplesmente separou Elias de Eliseu. Mas a Bíblia nos afirma que Elias, ele subiu num rodamuinho. Interessante, né? O que eu acho interessante aqui é que no chamado de Deus, você só pode se levantar diante dos homens quando primeiro se curvar diante do Senhor. Nós só podemos ser levantados diante dos homens quando primeiro nós nos curvarmos diante de Deus. Quando nós nos curvarmos e entendermos o que Deus quer na nossa vida, e aí vamos ter um caminho. Porque quando eu falo profeta, todos vocês aqui têm um caminho, uma trajetória diante do Senhor. Tem um chamado, tem uma direção. Todos vocês, Deus chamou vocês para fazer alguma coisa, para desempenhar algo, para desenvolver algo. Deus, ele não nos chamou, Deus, ele te levantou porque ele quer que alguém lute, brigue, que alguém se destaque na obra dele. Escute, tudo que nós vamos fazer, eu aprendi isso com o pastor Silas, e isso é a mais pura verdade. Tudo que eu vou fazer, tudo que está desempenhado na minha mão, é para o nome do Senhor ser glorificado. Se eu tenho que fazer alguma coisa, meu irmão, seja dentro do meu trabalho, seja na igreja, seja na rua, seja na vizinhança, seja na escola, seja na faculdade, é para o nome do Senhor ser glorificado.
Deus, Ele não te chamou como advogado para te exaltar, Ele te chamou como advogado para o nome dEle ser glorificado. Deus, Ele te chamou como médico, não é para você ser exaltado, mas para o nome dEle ser glorificado na tua vida. Oh, Ramanashuri Kalabai. Então o chamado, primeiro é o chamado de Deus. O chamado de Deus. Então Deus, Ele não escolhe quem é perfeito, quem é capaz, Ele escolhe os imperfeitos e os incapazes, porque quando Ele chama, Ele capacita, Ele torna uma nova criatura. Todos nós aqui temos um testemunho para dar. Todos nós aqui, para quem não nasceu no berço evangélico, todos nós temos um testemunho. Todos nós temos algo que Deus transformou, que Deus mudou. Há 20 anos eu jamais pensei em ser cristão. Eu zombava, eu tirava escárnio. E agora onde eu estou? Porque Deus me chamou. E eu sei que tu também tens uma história. Deus, Ele te chamou, Ele te trouxe aqui, mas Ele não te chamou para você ficar sentado, porque você tem um chamado de Deus. Você tem um chamado, e quem te ergueu é o Senhor. Oh, aleluia. Primeiro chamado, segunda transformação. Claro que Deus, Ele chama a gente, mas Ele nos coloca num processo de transformação. Olha só no verso 3 que diz: vai-te daqui e vira para o oriente, e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. A palavra Querite no hebraico significa shavat, que significa cortar, colocar no tamanho certo, né? Significa aparar, tirar rebarba. Escute, Elias, ele abre a sua boca e diz assim no capítulo 18, verso 22: ó Senhor, somente eu fiquei como profeta. No capítulo 19, verso 18, né? Deus fala assim: Elias, quem disse que somente você ficou como profeta? Ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Porque Elias, ele achava que ele era bonzinho. O que é grande problema para nós hoje é acharmos que nós somos bonzinhos e não precisamos de tratamento. Sabe o que significa querite, meu irmão? Significa rebarba. É quando você passa a mão naquela pessoa, a rebarba dela é tão grande que sangra a tua mão. É quando você encosta naquela pessoa e ela acha que ela está bem diante de Deus. Ela acha que não pode ser tratada, que não precisa. Porque Elias, ele falou: somente eu fiquei. Mas Deus estava levando Elias para um lugar chamado Shavat, para que ele pudesse colocar num tamanho que Deus queria que ele ficasse. Porque muitas das vezes achamos que somos grandes diante de Deus, e Deus falou assim: não, você precisa passar pela rua do ribeiro de Querite, porque quando as pessoas conversam com você, você sangra as pessoas, porque a tua rebarba é grande. Então você precisa passar lá para você ficar no tamanho certo, para você ficar na medida de Deus, porque quando alguém for conversar com você, você não fazer mais ninguém sangrar, você ser uma pessoa agradável. Quando a pessoa for conversar com você, falar: olha, eu vejo Deus na vida dessa pessoa, porque essa pessoa, quando a gente conversa com ela, ela não ataca, ela traz uma palavra maravilhosa, uma palavra de Deus, porque tem gente dentro da casa de Deus que ela acha que não precisa mais ser tratada. E o Espírito Santo nessa noite está nos convidando. E aí eu me coloco também, meu irmão. Oh, Ramanashuri. O Espírito Santo está me convidando: Evandro, você precisa passar pela rua do ribeiro de Querite, porque tem coisas na tua vida que precisam tirar, porque o que você faz machuca. Achodecantarabandai. Meu irmão, uma palavra de Santa Ceia é uma palavra dura, mas é o que eu tenho para dizer. Porque se eu tenho os passos de um verdadeiro profeta, eu preciso ser transformado. E eu tenho que estar disposto a ser transformado por Deus. Eu e meu amigo, meu filho na fé, a gente trabalha num lugar que quando você pega uma peça com rebarba, ela tira sangue, ela machuca. E existe muito crente assim, que você não pode nem encostar nele, que ele faz você sangrar. Jesus vai ver agora. Para não ficar nas palavras aqui, a Bíblia nos afirma que Deus, ele mandava um corvo de manhã e um corvo à noite para levar pão e carne, e Elias bebia a água do ribeiro. Só que a Bíblia nos afirma que o ribeiro secou, porque a gente acha: bem, fui para um lugar chamado Querite, Deus está me tratando, então agora eu estou preparado. Aí Deus manda Elias
para um lugar chamado Sarepta, que significa fundição. Capítulo 17, verso 9, olha o que diz: levanta-te e vai para Sarepta, que é em Sidom, e habita ali, eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Eu não estou nem entrando muito no texto, porque Sarepta significa fundição. E aí, meu irmão, eu falo que eu sou engenheiro, 3 coisas importantes que tem que ter no processo de fundição. Primeiro é temperatura alta, porque ninguém frio consegue ser moldado por Deus. Segundo é que o material ele tem que ser limpo. E terceiro, para ser moldado tem que ter uma ferramenta para moldar. Quando a gente aquece o forno ele tem uma temperatura de 1080 graus Celsius. É uma temperatura muito alta. Porque eu não consigo conformar nada, eu não consigo fazer nada se não tiver na temperatura ideal. Pastor, não pode ser 500 graus? Não, não pode. Não pode ser 600? Não, não pode ser 100 não, porque vai estar duro. E se tiver duro, fica difícil de ser conformado. Eu tenho que estar na temperatura certa de Deus. Eu tenho que estar na temperatura ideal de Deus para que o Senhor possa me conformar. Oh, Ramanashuri Kalabai. E aí, meu irmão, para não ficar pior, entra o material, porque todo forno tem que ter um material. E aí o que eu acho interessante, pastor, é que você coloca o material no forno e ele começa a reagir, porque a temperatura alta, ela tira do conforto, não é isso? Ai, pastor, está queimando aqui, Senhor, está queimando desse lado, está queimando, e vai queimar de todo lugar, meu irmão. Vai queimar, e pega a temperatura, aquele material começa a borbulhar, começa a borbulhar, mas começa a separar, porque Deus... O que é interessante, não sei se o Wanderson vê, quando você vai num forno assim, a escória ela está toda lá em cima e o material nobre está lá embaixo. É quente, dói, mas Deus quer separar todas as escórias que está na nossa vida. É quente, dói, incomoda sim, mas toda a escória ela tem que brotar, ela tem que sair. E o que eu acho interessante é que quando o forneiro ele vai pegar, ele não pega a escória, porque a escória não presta para nada. Ele pega o material bom, precioso, que está lá no fundo. Oh, Ramanashuri. Por isso que tem que ter uma temperatura alta. Porque se a temperatura ela for menor do que 1080 graus, a escória ela não brota. É verdade. Se a temperatura ela não for na temperatura ideal, a escória ela não se desloca do material precioso. E eu quero dizer para você que tu és um material precioso. Oh, pastor, não estou aguentando porque a temperatura está alta, mas aguenta firme. Aguenta firme que as últimas escórias Deus está tirando. Oh, se você crê, meu irmão, você glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Já tentamos até vazar o material, porque a gente dá o nome de vazar o material na coquilha com escória. Só que a peça fica ruim. Ela fica defeituosa. Então o que ele faz? Ele pega no forno. O forneiro ele faz isso, ó. Ele arranca toda a escória. E aí ele vem com uma... Esqueço o nome daquilo. Mas vou ler eu sei lá, é tipo uma cuiazinha. E ele pega lá do fundo assim, ó. Para que aquilo, pastor? Porque quando eu pego aquele material, eu vou vazar dentro de uma ferramenta para moldar de acordo com o que o ferramenteiro quer. Porque quando eu estou na temperatura ideal, quando eu tenho uma matéria-prima ideal, eu consigo fazer o que eu quero. Você entende isso, meu irmão? Isso é o processo de transformação. Elias, quando ele chegou naquela cidade de Sarepta,
Deus falou para Elias que aquela mulher ia sustentar. Ele só não falou qual era a situação daquela mulher. E quando Elias ele chegou lá, ele viu que aquela mulher, ela estava numa situação pior do que ele. E aí, meu irmão, o que eu acho interessante é que mesmo o fogo pegando, mesmo a situação difícil, Deus ele quer que você se coloque na posição daquilo que Ele te chamou. Mano, você vai entender o que eu vou te falar. Porém ela disse no verso 12 do capítulo 17: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui que apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Isso era a palavra daquela mulher. Mas Elias ele estava sendo moldado, transformado diante de Deus. E aí? Não importa. Não importa o que eu estou passando, o que importa é que o chamado tem que se concluir na minha vida. Então o profeta que é profeta, ele muda a causa, ele muda a situação de morte. Espera aí, você disse o quê? Que vai comer e vai morrer? Não. Porque eu me coloco na posição, se eu sou profeta, eu me coloco na posição de profeta. Da farinha da panela não vai acabar. E o azeite da botija também não. E você não vai morrer. Porque na aprovação ou tu é profeta ou tu é servo. Então se tu é profeta, você tem que profetizar. E quem é servo, pastor? Tem que obedecer aquilo que o profeta mandou. Porque tem muito servo desobediente. Porque o profeta manda isso, e olha o que ele falou, hein? Faz primeiro para mim, e depois você faz para você e teu filho. Ela poderia falar assim: pela ordem natural, eu só tenho espaço para fazer 2 cavacos, e eu não vai ter espaço para eu fazer 3. Mas pela palavra do profeta, porque o servo obediente, ele não questiona. Porque tem servo que ele até pensa, ele até diante das pessoas, ele se finge de ser obediente, mas por trás ele fala mal do pastor, fala mal da liderança. Ele não obedece aquilo que o pastor fala, é contra a visão da igreja. E aí o que eu entendo aqui, sabe o que? É que ela obedeceu. Então o profeta, ele muda a sentença. Mesmo ele estando na luta, mesmo ele estando num processo de transformação, mas ele, pela palavra profética, ele muda a sentença. E o servo, pastor? O servo obedece aquilo que o profeta mandou. Chamado, transformação. Aí vem aqui para desenvolver a maturidade. Porque o profeta Elias disse assim: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Beleza, profeta de Deus, e não foi nem segundo a palavra de Deus, foi segundo a palavra dele. Porque eu aprendo aqui que eu sou refém daquilo que eu falo. Porque Elias ele foi para o ribeiro, e ele estava tendo pão e carne lá, porque o Senhor disse. Mas o Senhor não falou nada sobre a água. E a Bíblia diz que o ribeiro secou. Porque quem falou não foi Deus, foi o profeta. E eu tenho que tomar muito cuidado daquilo que eu falo diante de Deus. Porque eu me torno refém daquilo que eu falo. Elias ele aproveitou e aprendeu. Porque no verso aqui, no verso 13, no verso 14 diz assim: porque assim diz o Senhor. Não foi mais ele. Não foi mais o profeta Elias. Ele não falou segundo a minha palavra. Ele falou: agora, assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até um dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a casa muitos dias. Da farinha da panela não acabou, da botija do azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor. Não foi mais do profeta. Porque eu tenho que entender os meus limites. Eu tenho que entender onde eu posso ir diante de Deus. O que eu posso falar e o que eu não posso falar. Porque quando eu falo aquilo que eu não posso, eu estou usurpando a minha autoridade diante de Deus. E o que eu acho interessante aqui, meu irmão, é que ele desenvolveu a sua maturidade. Para que isso, pastor? Porque Elias tinha grandes embates pela frente. John Bevere falou um negócio tão interessante.
que o que Deus vai me cobrar não é aquilo que eu fiz, e sim aquilo que eu deixei de fazer. Deus não vai me cobrar sobre aquilo que eu fiz, e sim por aquilo que eu deixei de fazer. Elias, ele enfrentou os profetas de Baal, ele enfrentou a oposição, ele enfrentou o reinado de Acasias, mas ele cumpriu o seu propósito. Elias foi a representação dos profetas, assim como Moisés foi pela lei. Que nós possamos cumprir o papel que Deus colocou na nossa vida, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, muito boa essa palavra. Resumindo, aguenta o couro, varão. Mas é melhor estar quente, eu aprendi hoje. É melhor estar quente para suportar do que estar frio. Frio dói mais, quente você já entra no clima. Oh Jesus, vamos adorar o Senhor nessa noite. Noite onde celebramos a maior vitória das nossas vidas. Corremos de um lado para o outro para conquistar, mas a maior vitória das nossas vidas veio através da salvação que o Senhor Jesus Cristo conquistou, para que eu e você pudéssemos ter direito à vida eterna. Oh Jesus, vamos adorar o Senhor nessa noite. Não fique de pé, querido, vamos adorar o nome do Senhor, engrandecer o nome dEle, porque Ele é santo. Aleluia. Glória a Deus. Queremos apresentar o pão.
que representa o teu corpo, que foi moído pelas nossas iniquidades. Glorificamos a Ti, ó Senhor, porque essa é a festa da igreja, é a maior festa, é a convicção e a certeza de que estamos esperando que a qualquer momento o céu vai se rasgar e o Senhor vai vir buscar um povo lavado e remido pelo Teu sangue. Senhor, na verdade, precisamos estar preparados todos os dias. Ah, meu Senhor da glória, o Senhor é santo, o Senhor é fiel. Ah, Jesus, nós Te glorificamos, ó Deus, pelo maior sacrifício da humanidade. Foi o Seu corpo que foi moído por nós. Por isso apresentamos esses elementos diante de Ti e glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode servir. Os irmãos podem se assentar. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Ai, eu amo Tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro. No lugar secreto. Aos Teus pés me rendo. Usa Tua glória.
Vamos ficar de pé, igreja. Arabaxe que saia. Anaya suide que vinaraço comanai. O sangue que abriu os portais do paraíso, a entrada para a eternidade, custou o sangue do Filho de Deus. Hoje, esse amigo que eu disse que voltou para Jesus me mandou um vídeo logo cedo. Pastor Walter do SEI, acho que de São Gonçalo, infartou durante a ministração de ontem à noite. Eu me lembro de Pastor Moisés Malafaia, um dos maiores ministros que esse Brasil já viu. Durante uma ministração infartou no altar. Pastor, que loucura, não? Morte linda, querido. A morte que todo servo de Deus, diante da presença do seu Deus e para a glória. Eu lembro do pastor da minha mãe dando aula na escola dominical. E ele passou mal. E no carro ele disse para a esposa: o anjo já está aqui, estou indo. Foi esse sangue derramado na cruz que me dá a convicção da eternidade. É esse sangue que foi derramado por Cristo Jesus que cria no coração daquele que é convertido de verdade a certeza que o céu existe. E que o sangue que foi derramado naquela cruz, ele não foi um sangue qualquer, foi sacrifício. Ele disse: Pai, está consumado. E a eternidade se abriu para que homens como Estevão, no meio do apedrejamento da vida, pudessem olhar para o céu, mas não enxergar as pedras e dizer: eu vejo o Cordeiro de Deus assentado à destra do Pai. Ah, meu irmão, a nossa maior vitória está aqui. Ela foi conquistada na cruz do Calvário. Não há o evangelho sem o derramar do sangue do Cordeiro. Não há um evangelho de facilidade. Esse sangue abriu as portas da eternidade. E o Senhor Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que estamos aqui, nos lembramos do sacrifício dele, para que eu e você pudéssemos entrar na eternidade. Alabaxe, né? Canta alabaxuri comanai. Arababaxuri comanarabaxeia. Ah, meu querido, tem muita gente querendo deixar a cruz, tem muita gente querendo negligenciar o sangue. Não, é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, obrigado, porque o teu sangue nos purifica de todo pecado. Obrigado, porque o teu sangue nos revigora, nos reanima. Obrigado, porque só o teu sangue é suficiente. Nós não precisamos de mais nada, só do teu nome e o sangue de Jesus, da tua palavra. O teu sangue, ele é suficiente na nossa vida. Não precisamos, ó Pai, de rosas, não precisamos de pactos. Nós só precisamos reconhecer que o teu sangue nos purifica de todo pecado. Oh Senhor, é isso que nos valida entrar no céu. O resto é besteira, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor derramou o seu sangue por nós. Obrigado porque dentro em pouco tempo a tua igreja vai estar na eternidade. E nós não passaremos mais porque esse mundo tem passado. Nós estaremos na tua presença. Nós estaremos diante do Cordeiro. Então o veremos como ele realmente é. Então contemplaremos a sua face. Deus, revigora a força daquele que quer desistir. E não deixa, porque há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus para vencer o pecado.
Há poder no sangue de Jesus para vencer as tentações sexuais. Há poder no sangue de Jesus para atravessar as adversidades. Há poder no sangue de Jesus para derrotar demônios. Há poder no sangue de Jesus para sermos renovados na nossa fé. Aleluia. Cadê a igreja que glorifica e adora o nome do Senhor Jesus? Oh, o sangue dele é suficiente, querido. Oh, Senhor, assim nós abençoamos esse elemento. Em nome de Jesus, podem servir. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar certo, aos teus pés me rendo, pois a tua glória
adoração da noiva do Cordeiro? Cadê a adoração da igreja que vai ser arrebatada e vai morar no céu com Cristo? É noite de alegria porque Ele nos garantiu a eternidade. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore o nome dEle. Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. E Ele vem lavar, Ele vem buscar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue. Uma igreja sem mácula, sem mancha e sem ruga. Aleluia! Glórias a Deus. Exaltado seja o Cordeiro Santo, que vive e reina para todo sempre. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Aleluia. Alabaxere cantarabassuri cantar. Arabaxere cantarabassuri cantar. Cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Pai querido, glorificamos o Teu nome nessa noite. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua visita, Espírito Santo. Dai-nos uma semana de bênção. Dai-nos uma semana de vitória. Que a presença que estamos sentindo aqui nos acompanhe até a nossa casa, até o nosso trabalho, durante toda a nossa semana. Na verdade, durante toda a nossa existência. Te pedimos, ó Deus, dai-nos livramento. No meio de uma cidade que se encontra sitiada, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Os anjos do Senhor que são enviados para dar livramento àqueles que hão de herdar a salvação. Por isso, Pai, eu coloco diante de Ti a Tua igreja. Nos colocamos diante do Senhor, te pedindo, leva-nos em paz. Que verdadeiramente a Tua poderosa mão esteja conosco em todos os lugares. Assim eu te peço a Tua bênção e a Tua vitória sobre a igreja. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. O amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam hoje e para todo sempre, todo o povo de Deus diga amém. Vai em paz.